Sejam bem-vindos. Semana passada nós demos início ao ponto da nossa confissão de fé que fala sobre a mordomia. E nós abordamos 4 pontos, que foram pontos mais para nos mostrar, para nos ensinar o que de fato o que significa a doutrina da mordomia. E nós dividimos em 2 partes, e para hoje ficou a segunda parte, que é o 5º e o 6º ponto da nossa confissão de fé, da parte de mordomia, que vai falar sobre os dízimos. Porém, para nós falarmos a respeito da mordomia em relação aos dízimos, primeiro nós precisamos entender quais são os conceitos de dízimos e de ofertas que se aplicam a nós, igreja do Novo Testamento, período neotestamentário. Obrigado, irmão. E para a gente entender como isso se aplica a nós hoje, nós precisamos entender de que maneira isso começou. Então, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento primeiro, que foi onde começou a questão dos dízimos e das ofertas serem levadas a Deus, serem levadas no templo, enfim. A primeira coisa referente aos dízimos no Antigo Testamento é o fato de que a prática de dizimar já era um costume do povo de Deus muito antes da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela vem, logicamente, para organizar, para regulamentar, para criar uma norma, que faria com que o povo de Israel, entendesse de que maneira eles deveriam dizimar. Só que antes da lei ser estabelecida, Abraão, por exemplo, ele já tinha o hábito de entregar os seus dízimos ao Senhor. A segunda coisa é que justamente debaixo da lei de Moisés, o povo de Israel então se enquadrou, O povo de Israel entendeu de que maneira então, quais eram os moldes e as formas estabelecidas na lei de Moisés quanto à prática correta dos dízimos. Então, quando nós lemos a forma como a lei estabelece os dízimos no período da antiga aliança, nós vamos ver que havia uma maneira correta de dizimar, as ofertas corretas, os lugares corretos, os dias corretos, enfim. A lei de Moisés, então, ela estabelece para o povo de Israel uma ordem de como eles deveriam praticar a entrega dos dízimos. E a terceira coisa aplicada ao dízimo no Antigo Testamento é que o dízimo ele fazia parte do prestar culto, ele fazia parte do culto que se devia prestar a Deus. Ou seja, não era um ato mecânico, algo automático, onde se tirava 10% daquilo que se tinha e se entregava para Deus. Mas era um entendimento, de que a prática da entrega dos dízimos fazia parte da organização do culto que eles deveriam prestar a Deus naquele momento. E a pergunta que nos fica, e para os nossos dias, e no Novo Testamento, o dízimo ele continua sendo o sistema bíblico de contribuição para nós, membros da igreja cristã desse período? Normalmente, quando as pessoas vão responder a essa pergunta, existem 2 respostas muito extremas, que são defendidas aí. A primeira resposta que nós ouvimos muito é que não, que a lei ela foi cumprida, que o dízimo foi abolido, e porque era uma obrigação que se aplicava apenas ao período do Antigo Testamento, e que hoje só é válido as ofertas, que não é algo obrigatório. E a segunda resposta que nós ouvimos muito também para essa pergunta, é que sim, que o dízimo ele é legal, e mais do que isso, ele é uma norma, ele continua sendo uma lei e uma obrigação para todo crente, membro de uma congregação. E que se o membro não dizimar, ele deve ser até disciplinado, inclusive. Só que essas 2 respostas, essas 2 visões, como eu disse, são visões muito extremas de como nós precisamos olhar e aprender e aplicar, praticar o dízimo nos nossos dias de hoje.
A nossa convicção é de que o dízimo ele sempre foi o sistema normal de contribuição nas igrejas cristãs no período do Novo Testamento. Ainda que já não tivesse mais um caráter normativo, ou seja, ainda que não fosse mais considerado uma obrigação imposta pela lei de Moisés, continuou a ser uma prática válida dentro das igrejas. Então vamos ver aqui algumas evidências para que a gente entenda e pratique isso da maneira correta, ok? A primeira evidência é que o dízimo, como nós falamos anteriormente, ele não começou com a lei de Moisés. Nós vamos ler Gênesis 14, 18 a 20. O texto diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, Salém que futuramente se tornou Jerusalém, tá? Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, perceba que muito antes da lei de Moisés vigorar, da lei ser estabelecida, a entrega dos dízimos já era algo comum, né, na vida ali dos nossos patriarcas, dos nossos pais na fé. Portanto, o argumento de que a entrega dos dízimos se aplica somente ao período da lei, ela não pode se enquadrar, se encaixar nisso, porque antes da lei ser estabelecida, o dízimo já era praticado. Então, não há uma base bíblica para se defender isso. Né, o que nós observamos com a lei de Moisés, posteriormente, é essa normatização, essa regulamentação do dízimo. É o ensino, é Moisés ensinando de que maneira as pessoas deveriam dizimar, qual deveria ser o tipo de oferta que as pessoas deveriam entregar, os lugares que elas deveriam levar, a maneira correta de se fazer isso, ok? O segundo ponto diz que os primeiros cristãos, eles mantiveram a prática dos dízimos. Quando nós analisamos o contexto de onde a igreja teve seu início, ali no livro de Atos, nós vamos ver que os mesmos judeus que vieram ali do período da prática da antiga aliança, do Antigo Testamento, são os próprios que se convertem a Jesus. Né? Então, os discípulos e os seguidores de Jesus eram judeus. No dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo se manifesta e a igreja é estabelecida, os 120 irmãos que estavam ali no cenáculo eram todos judeus. A primeira grande multidão ali de 3 mil pessoas que se convertem através da pregação de Pedro, eram todos judeus vindos de toda a parte ali, de toda a região, todos os lugares do mundo, para celebrar a festa de Pentecostes. A próxima leva de 5.000 pessoas que se convertem, também eram todos judeus. E o grande ponto que nos interessa nisso, então, é de nós, quando nós lemos ali no livro de Atos, por exemplo, nós vamos ver que muitos dos costumes do povo judeu, do povo judeu, continuaram a ser praticados no meio deles. A diferença é que eles, a partir daquele momento, eles já entendiam que já não havia mais a necessidade de se fazer sacrifícios animais, por exemplo. Né? Que não existia mais essa necessidade, porque o cordeiro verdadeiro de Deus já havia sido sacrificado e o pecado já havia sido pago através daquele sacrifício. Né? Só que eles mantiveram algumas outras práticas do judaísmo e mantiveram, inclusive, as ofertas, o dízimo, a generosidade quanto ao sustento dos pastores, né, dos presbíteros e da casa do Senhor. Aí talvez você questione assim, mas no Novo Testamento não tem nenhum texto, uma ordem clara, expressa, de que o dízimo continua a vigorar, né, nos nossos dias. Isso, em partes, é até verdade, só que também não há nenhuma ordem expressa para que a prática do dízimo, que era uma prática vivenciada no período, né, do Antigo Testamento pelo povo judeu, deixe de ser praticada hoje. Então, da mesma forma que não há uma lei expressa no Novo Testamento que nos obrigue, né, a continuar fazendo, não há nada que tire também a prática da vida da igreja.
Não é nada no Novo Testamento que nos mostre isso. E nós temos em contrapartida isso, né? Porque você pode pensar assim, tá, mas não fala nenhum nem outro, não significa nada então. Só que, por exemplo, nós podemos pensar em algumas outras práticas do Antigo Testamento que a Bíblia é clara no Novo Testamento, que são algumas práticas que já não deveriam mais ser praticadas, por exemplo. Né? Então, o próprio sacrifício animal é uma dessas práticas, que nós temos textos que dão base a isso. O sacerdócio levítico também já não existe mais no Novo Testamento. O templo, por si só, que era um lugar sagrado, santo, hoje já não tem mais essa peculiaridade, né, porque o Espírito Santo não habita, né, em templos feitos por mãos, mas ele habita em nós. E a reunião do povo de Deus é que faz a igreja ser a igreja, é que traz a presença de Deus, e não as paredes de um prédio. Então são todas práticas que eram vivenciadas no período da antiga aliança, né, que deixaram de vigorar no período da nova aliança, no Novo Testamento. E os textos são claros ao nos ensinar isso, ok? Então, diante daquilo que o texto bíblico se cala, relacionado às práticas do Antigo Testamento, significa que é porque não precisa ser dito novamente. Significa que, ainda que não exista uma lei, né, que obriga essas coisas a serem cumpridas, elas devem sim continuar a ser vivenciadas no contexto da nova aliança. E o terceiro ponto fala sobre os recursos, fala que os recursos arrecadados dos dízimos, eles eram usados para basicamente duas coisas aqui. Primeiro, sustento da obra cristã, e segundo, o cuidado dos pobres. Em relação ao sustento da obra cristã, os obreiros que se dedicavam integralmente à pregação, à evangelização e ao pastoreio do rebanho, eles recebiam então recursos, né, para que pudessem se manter. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 10, nos versos de 5 a 10. Diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas na casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Porque o trabalhador é digno do seu alimento. Nesse contexto aqui, que Jesus está enviando os 12 discípulos para que eles pregassem a mensagem do Evangelho, ele encoraja os seus discípulos a não se preocuparem em levar recursos próprios. Por quê? Qual que é a ideia de quando Jesus diz, porque o trabalhador é digno do seu salário? A ideia é que por onde eles passassem e fossem abrigados em casas por famílias, eles recebessem sustento, né? Então, eles estariam recebendo um pagamento pelo trabalho que eles estavam tendo ali, né? Na peregrinação deles, no caminho que eles estavam seguindo, né? Os vários e vários quilômetros que eles estavam andando, abrindo mão de si, pregando o evangelho, sem levar nada. Então, Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Eles viviam para a obra, né? Integralmente, de forma integral, para a obra do Senhor. Nós podemos ver também, o apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, quando ele se dirige a Timóteo, sobre como Timóteo deveria se comportar na igreja de Éfeso, por exemplo. Lá em 1 Timóteo 5,17, o texto diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então nós vemos aqui mais uma declaração da importância do sustento, dos dízimos, das ofertas, daqueles que dedicam as suas vidas na pregação do Evangelho de Cristo. Nós voltamos para o que diz Jesus, o próprio Jesus no livro de Mateus: o trabalhador é digno do seu salário. E o segundo ponto, né,
da prática, da continuação da prática dos dízimos, fala também sobre o cuidado dos pobres. Né? Os pobres, as viúvas, os órfãos, eles precisavam de uma ajuda diária. Né? E isso só poderia ser suprido mediante um sistema de contribuição que fosse regular, né? Ou seja, algo que pudesse todo dia, todo mês, pingar ali, né? Ajudar de forma generosa e proporcional também ao que cada um poderia dar, certo? Lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Quando nós lemos aqui, né, no livro de Tiago, ele falar sobre visitar os órfãos e as viúvas, não quer dizer simplesmente ir até onde os órfãos e as viúvas estão, né, dar um tapinha nas costas e falar Deus te abençoe. O que Tiago está se referindo aqui, né, na raiz da palavra visitar, é ajudar, é se preocupar de fato, participar de alguma forma do sofrimento das pessoas. Né? Então ele está se referindo que a igreja precisa se preocupar de fato com as necessidades de pessoas que não possuem possibilidade de ter seu próprio sustento. Né? É óbvio, uma oração, uma palavra, um conselho, são todas ações válidas e, mais do que isso, necessárias também. Porém, irmãos, fome se mata com comida. Sede se mata com água para beber. Frio, quem está com frio hoje? Todo mundo de blusa hoje, né? Frio se mata com agasalho. Enfim, são ações práticas, né? O conceito é de sanar realmente as necessidades físicas dessas pessoas. É logicamente que isso vai se fazer, isso vai se dar à medida das condições da igreja também, certo? Lá em 1 Timóteo, né, capítulo 5, inclusive, existe até uma descrição do tipo de pessoa que se encaixa nesse perfil de pessoas que a igreja deve ajudar, né, os órfãos e as viúvas, no caso. Então, cabe à própria igreja, né, o conselho da igreja, entender, averiguar, né, a situação dessas pessoas, ver quem realmente ao seu redor ali passa por essas necessidades e de alguma forma poder ajudar essas pessoas. Então o dízimo, no período do Novo Testamento, sempre foi usado também para essas duas coisas, ok? Para o sustento da obra do Senhor, da casa do Senhor, para o sustento daqueles que dedicam a sua vida à obra do Senhor e para a ajuda daqueles que são necessitados, ok? Então, 4 informações aqui para nos ajudar a fixar na nossa mente essas informações aí que nós estamos passando. A primeira, então, não há uma orientação direta no Novo Testamento em relação à prática dos dízimos, ok? Segundo, a ausência de um mandamento direto, porém, não quer dizer que o dízimo tenha sido descontinuado, ou seja, que ele tenha deixado de ser aplicado na vida da igreja no período do Novo Testamento. Terceiro, não há nenhuma orientação na Bíblia que nos ensine a parar de levar os nossos dízimos e usarmos esse dinheiro para atender às necessidades do pobre também, ok? Isso é algo que é um dever da igreja fazer. Quarto ponto, existem várias referências do dízimo no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui um texto do Novo Testamento também, que vai nos mostrar o conceito da continuidade, da generosidade em relação aos dízimos na Nova Aliança. Olha só o que diz Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os conceitos mais importantes da lei, a justiça, a miséria, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, preste atenção. Jesus aqui, muitas das vezes nós lemos esse texto
sem dar a devida atenção que ele merece, né? Porque nós focamos apenas na repreensão de Jesus aos fariseus, por estarem dizimando de tudo que eles tinham, mas não estarem praticando justiça, misericórdia e fé, e fica por isso. Só que o texto, Jesus continua dizendo, mas vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, vocês deviam continuar dizimando, sem omitir aquelas, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então, qual que é o ponto de Jesus aqui? A questão dos fariseus, irmãos, é que eles se achavam bons o suficiente, simplesmente por entregarem os dízimos de tudo o que eles possuíam. Até da hortelã, do endro, do cominho, que eram considerados condimentos muito simples, coisas pequenas do dia a dia ali. É como se você encontrasse R$1 na rua e desse o dízimo desse R$1 que você encontrou. Essa é a comparação, é algo pequeno, insignificante. E mesmo assim, né, eles praticavam isso com fidelidade. Eles davam o dízimo de cada detalhe daquilo que eles tinham, certo? Porém, o alerta de Jesus aqui é que nada adiantava eles serem tão fiéis assim no dízimo se eles não praticassem a justiça, a misericórdia e a fé, né? Então Jesus, ele não está anulando a necessidade, as necessidades em relação à entrega dos dízimos, né? Porque ele fala, vocês devem continuar praticando, devem continuar tendo essa postura em relação aos dízimos, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então o que Jesus está mostrando aqui para os escribas e para os fariseus, é que a intenção dos corações deles ao dizimar era completamente errada, né? Porque eles dizimavam e achavam que com isso eles já eram os cristãos perfeitos e que eles não precisariam mais fazer nada. Então a ideia central em relação aos dízimos é que ao entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós façamos isso com o entendimento de que essa entrega, ela tem uma razão, ela tem um propósito de ser. E que essa entrega precisa vir acompanhada também de uma vida de justiça, de misericórdia e de fé. E talvez diante desse texto ainda, de Mateus 23, você ainda possa questionar o seguinte, mas Jesus, nesse período aí, ele ainda atuava mediante aos princípios da lei, né, da antiga aliança. E realmente, né, porém, irmãos, todos nós sabemos que Jesus ele não veio para anular a lei. Correto? Ele veio para cumprir a lei. Nós já estudamos sobre isso aqui. E além disso, ali no texto de Mateus, Jesus coloca a prática dos dízimos em pé de igualdade, ali no mesmo patamar, com as práticas de justiça, misericórdia e fé. Correto? E quando nós falamos de justiça, misericórdia e fé, isso não nos remete exclusivamente à antiga aliança. Na verdade, isso traz para nós o entendimento daquilo que nós precisamos ter em nossas vidas hoje como cristãos. Todos nós precisamos hoje, nos nossos dias, viver uma vida de justiça, de misericórdia e de fé, correto? Então Jesus, ele une as duas coisas ali. Não deixem de praticar essa, né? Nem essa, pratiquem essa e pratiquem essa. Portanto, nós somos cristãos, pessoas, crentes em Jesus, que estamos vivendo as nossas vidas, dispostos a praticar a justiça diante de Deus, a viver uma vida de misericórdia diante das pessoas que estão à nossa volta, e viver uma vida de fé em Cristo Jesus e na sua obra. Ok? Então a prática dos dízimos é considerada por Jesus ali, né, também parte, não vou dizer que é tão importante quanto, mas também é parte da vida do crente na nova aliança, certo? Então, diante disso, irmãos, o aprendizado que fica para nós aqui em relação aos dízimos na nova aliança é que aquela obrigatoriedade imposta, né, sobre o povo de Israel para a entrega dos dízimos na antiga aliança, ela já não existe mais. Ou seja, na nova aliança já não existe mais a lei literal que era imposta na antiga aliança, que fazia com que o povo judeu, né, obedecesse e mantivesse a prática dos dízimos. Até porque nós percebemos que isso não funcionava,
né? Nós temos aqui mesmo o exemplo dos fariseus, que praticavam à risca, né, a entrega dos dízimos, porém tinham uma vida completamente distorcida daquilo que eles deveriam ter. Então, não adiantava muita coisa. Só que quando nós olhamos, nós temos que nos lembrar, não tem mais lei, ok. Só que quando nós olhamos para os textos do Novo Testamento, nós entendemos que nós devemos ser generosos em relação aos nossos recursos, para manter a casa e a obra do Senhor, bem como manter aqueles que entregam as suas vidas, né, em favor da obra do Senhor, pastores, missionários, enfim, essas pessoas que dedicam a sua vida ao ensino, ao pastoreio das ovelhas. Então essa é uma prática que nós devemos sim ter no nosso meio, visto que o dever de todo crente é de se manter, de ter uma vida de generosidade para com todos à sua volta e para com a obra do Senhor, logicamente. Então o que fica evidente para nós, nos nossos dias, é que precisa haver dentro de nós um entendimento fiel e verdadeiro do que representa a generosidade na entrega dos nossos recursos ao Senhor. Uma mudança de mentalidade nós precisamos ter. Por quê? Porque nós não podemos mais entregar os nossos recursos ao Senhor por medo de nós não prosperarmos. Porque se nós fizermos isso, nós estamos fazendo errado. Nós não podemos mais entregar os nossos recursos com um peso na consciência, né, porque eu queria investir esse dinheiro em outro lugar. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo da maneira errada. Nós não podemos investir os nossos recursos na obra, na casa do Senhor, simplesmente por medo do pastor, do tesoureiro, me questionar. Né? Porque se nós fizermos isso, nós estamos fazendo errado. Certo? E é justamente aqui que mora, né, a questão da mordomia em relação a tudo que nós vimos a respeito dos dízimos até aqui. O quinto ponto lá da nossa confissão de fé diz que as Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua casa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas. E no sexto ponto diz assim: devem eles trazer à igreja a sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras. Então, irmãos, quando nós entendemos a relação da prática da generosidade em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas nos nossos dias de hoje, e nós entendemos também todos os conceitos, né, em torno da mordomia que nós aprendemos na semana passada, que nos fizeram aprender que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós somos pertence a Deus. Então nós entendemos que a prática dos dízimos, tanto na antiga como na nova aliança, nada mais é do que o crente exercendo a mordomia dos recursos que o próprio Deus colocou em suas mãos para administrar. Então nós não precisaríamos sequer de provas, né? Por que nós precisamos provar então que o dízimo continua sendo válido? Nós não precisaríamos disso, né? Basta entender que tudo que nós temos, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, a nossa saúde, né? Porque dízimo, irmão, além dos dízimos que nós entregamos, né, financeiros, nós também podemos nos entregar, que é até mais importante do que o dinheiro que nós temos. Nos entregar como oferta, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Entregar os nossos talentos, entregar os nossos dons, entregar a nossa disposição a serviço da obra do Senhor. Por quê? Pelo conceito da mordomia que nós aprendemos. Tudo que temos, tudo que possuímos, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, toda a nossa saúde, todo o nosso conhecimento, toda a nossa disposição, certo? Tudo isso só temos porque Deus nos concedeu.
E se somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu, significa que devemos devolver a Ele tudo que Ele nos deu. Porque nada mais justo do que, né, esse círculo, Ele nos dá, nós devolvemos, porque Ele vai nos dar novamente, nós devolvemos de novo. Isso vai ser enquanto nós estivermos aqui. Deus vai continuar nos dando. Deus vai continuar nos dando a possibilidade de administrar os recursos que Ele tem, que Ele nos deu. E nós vamos continuar daqui, devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence. Nós precisamos, óbvio que nós precisamos de recursos para sobreviver, né? E Ele também sabe disso. Na verdade, Ele nos prometeu, inclusive, que essas coisas não nos faltariam, né? Porém, que o nosso entendimento, né, dessas últimas 2 aulas, desses últimos 2 cultos, seja que tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a Deus. Que inclusive a minha própria vida, os meus próprios talentos, o meu próprio conhecimento não é meu, que eu só tenho porque Deus me deu. E eu tenho o dever, o trabalho de aperfeiçoar isso, assim como na parábola dos talentos, né, aquele que recebeu 2, fez transformar em 4. Aquele que recebeu 5, fez transformar em 10. Ou seja, ele trabalhou em cima daquilo que Deus deu a ele e fez com que tudo aquilo crescesse. Esse é o nosso dever. Aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos para que nós administremos e cuidemos, nós devemos multiplicar. Seja conhecimento, seja saúde, sejam bons relacionamentos e sim, dinheiro, né? Seja a parte financeira. Aquilo que Deus nos deu, nós precisamos trabalhar para que isso cresça, para que nós administremos uma vida saudável, confortável para nós, para as nossas famílias, mas que acima de tudo, sejamos fiéis a Deus nos recursos que Ele nos deu. Não é pecado ser rico não, irmãos. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é você ser escravo dessas coisas. Assim como é pecado você ser escravo de qualquer outra coisa. Nós falamos na semana passada, demos exemplo aqui, que o grande problema da humanidade é a idolatria do coração. Nós idolatramos tudo que temos. Nós idolatramos as pessoas à nossa volta, idolatramos o nosso dinheiro, os nossos carros, nossas casas, nossos maridos, esposas, filhos. Nós idolatramos tudo, nós nos idolatramos. Nós idolatramos até os nossos animais. Né? E esse é o grande problema da nossa vida. Esse é o grande mal que está enraizado no nosso coração, o pecado. Então, não é pecado ter, pecado é você ser refém disso. Pecado é que isso seja o Deus da sua vida. Então, principalmente quando nós entendemos que não é nosso, que Deus nos deu, então nós precisamos entender que nós precisamos cuidar bem, nós precisamos de certa forma, fazer com que o que temos nas nossas mãos cresça, multiplique, porque dessa forma nós podemos dar ainda mais na obra, na casa do Senhor, ajudar ainda mais irmãos que tenham necessidade, e assim nós estaremos sendo bons mordomos do Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. Amém? Seja dos nossos recursos, seja das nossas vidas, das nossas escolhas, das nossas decisões. Precisamos cuidar bem de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Certo? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos na sua presença, mais uma vez, aprendendo do Senhor, colhendo mais, ó Deus, daquilo que o Senhor tem plantado aqui nas nossas vidas, através da sua palavra, Deus. Eu te peço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, por ter colocado neles a disponibilidade de estar aqui, né? Eles deixaram as suas casas, deixaram o conforto do seu lar para estar aqui aprendendo do Senhor, Pai. E eu te louvo por isso e peço que o Senhor os abençoe também por conta disso, Pai. Que nós possamos sair daqui nessa noite com o entendimento claro, Pai, de que nós devemos ser bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, dos nossos recursos financeiros, dos nossos bens materiais, que nós possamos entender, Pai, que tudo que temos, só temos porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu capacidade, saúde, né, inteligência, entendimento para correr atrás, para buscar,
para ter o que temos, mas se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos nada do que temos. Te louvamos, Pai, por tudo que temos. Te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes também que fomos ingratos diante do Senhor em relação àquilo que nós possuímos. Te pedimos perdão por isso, Deus, porque dessa forma nós não estamos sendo bons mordomos diante do Senhor. Te pedimos entendimento, sabedoria, para que todos os dias, Pai, nós possamos Te agradar mais e mais. Que nós deixemos de lado, Pai, aquilo que nos agrade, simplesmente para fazer a vontade do Seu coração. É isso que nós Te pedimos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Pastor.